Bem-vindos ao UOL Debate. Hoje, a gente analisa a situação jurídica do ex-presidente Jair Bolsonaro e também de seus aliados, né? Focando especificamente nas alegações bem graves de crimes contra a democracia. A nossa base aqui é um material recente, que inclui a análise do jurista Pedro Serrano. Exato. E a questão central que a gente coloca aqui é a seguinte: será que as provas todo o andamento do processo lá no Supremo Tribunal Federal, o STF, será que isso já aponta para uma responsabilidade criminal, assim, conclusiva, tornando a punição algo quase certo, iminente? Ou, por outro lado, as etapas processuais que ainda faltam, sabe? Aquelas próprias do devido processo legal, elas ainda dão uma margem significativa para a defesa tentar contestar, reverter esse cenário? Olha, a minha posição é que as evidências são sim robustas e que a natureza dos atos que estão sendo investigados, que é essencialmente uma tentativa de ruptura democrática. Isso ficou comprovado nos autos. Então a responsabilização penal acaba sendo uma consequência lógica. Uhum. Já do meu lado, eu vou argumentar que sim, a gravidade das acusações é inegável, as provas reunidas são relevantes, claro. Mas o processo legal brasileiro, ele tem ritos, tem recursos que precisam ser respeitados até o fim. Focar só no que já foi produzido é ignorar etapas essenciais da defesa que ainda podem e, na verdade, devem ocorrer. Então, a minha posição, ela se ampara muito na descrição que o Pedro Serrano faz das provas. Ele usa termos como candentes, muito intensas, sabe? Segundo ele, elas indicam claramente a formação de uma organização criminosa e uma tentativa de golpe, né? O Serrano chega a afirmar que o fato está mais do que provado. E aí soma-se a isso o fato de que a turma julgadora rejeitou, e por ampla maioria, as questões preliminares que a defesa levantou, tipo competência do STF, suspeição do relator, essas coisas. Isso, na prática, sinaliza quase um fato consumado, pelo menos em termos deste julgamento inicial. E a gravidade do que se imputa, né? Essa tentativa de, como diz a análise, iniciar uma ditadura. Isso exige uma resposta firme, sem muito espaço para o que o Serrano até chamou de mimimi. Entendo perfeitamente essa linha de raciocínio. Mas eu vejo a questão por um ângulo um pouco diferente. A força das provas é, sim, um ponto relevante. Mas o processo penal é outra coisa, né? O próprio material que a gente está analisando, ele menciona recursos que, assim, certamente serão utilizados pela defesa. A gente tem os embargos de declaração, por exemplo, que o tribunal tem que analisar para verificar o que eles chamam de rigidez da decisão. Quer dizer, se ela está formalmente correta, se não tem contradição, omissão, obscuridade, essas coisas. E além disso, mesmo que exista controvérsia sobre se cabe ou não nesse caso específico, a defesa ainda pode tentar os embargos infringentes, para tentar fazer valer um voto minoritário que tenha sido favorável, se houver. E veja, isso não é mera formalidade, não é preciosismo. É o que chamam de coreografia do devido processo legal em ação. O próprio Serrano, ele admite que esse tipo de debate sobre preliminares é corrente, é esperado em casos assim, de grande repercussão, ainda mais com bons advogados atuando. Sim, eu entendo a importância do rito, claro, mas a gente também não pode diminuir o peso do que já foi decidido e do que já foi provado, né? Quando as provas são descritas como candentes e as preliminares são rejeitadas de uma forma tão expressiva, qual é o sinal que isso passa? A substância da coisa, a tentativa de golpe contra o Estado Democrático de Direito, parece que já foi reconhecida pelo colegiado, certo? Argumentar que recursos que muitas vezes só buscam esclarecer pontos ou rediscutir o que já foi decidido podem mudar o cenário, isso não seria subestimar um pouco a força da decisão que já foi tomada? Formal desses recursos, ela impede que a gente considere o processo consumado. Os embargos de declaração, por exemplo, são uma etapa obrigatória. É uma verificação da clareza, da consistência da decisão e a possibilidade dos infringentes, mesmo que seja remota ou controversa, é uma via legal que a defesa tem todo o direito de tentar explorar. O direito à ampla defesa, ele não pode ser diminuído pela nossa percepção sobre as chances de sucesso de um recurso, entende? A questão aqui é garantir que todas as fases que estão previstas na lei sejam cumpridas, justamente para que a decisão final, seja ela qual for, tenha uma legitimidade
inquestionável. Mas aí entra a questão da gravidade extrema dos atos investigados, não? A gente está falando, segundo a análise, de um plano concreto para subverter a ordem democrática, de desumanizar a todos, atacando as instituições. Diante de um quadro tão grave assim, focar tanto nessas minúcias processuais não corre o risco de parecer uma forma de protelação, não esvazia um pouco a urgência de uma resposta da justiça a um ataque contra a própria democracia? A rejeição das preliminares não indica que o tribunal já ponderou esses aspectos formais? Esse ponto é relevante, sem dúvida. Mas não podemos esquecer que as garantias formais, elas existem justamente para situações como essa, por mais graves que sejam as acusações. O próprio Serrano, veja só, ao mesmo tempo que ele descreve a gravidade dos fatos, ele reconhece que o debate formal sobre competência, suspeição, prazos aconteceu e é uma parte corrente, normal, necessária do processo penal. Essas garantias não são um obstáculo para a justiça, elas são a própria essência do devido processo legal numa democracia. Elas asseguram que a resposta do Estado, mesmo diante do crime mais sério, seja pautada pela lei e não pela exceção ou pela pressa. É a forma de garantir que a justiça seja feita e não só que haja uma condenação a qualquer custo, sabe? Bom, concluindo então a minha perspectiva. A análise das provas, que são chamadas de candentes, e a superação das questões preliminares, como está detalhado no material, tudo isso sugere para mim muito fortemente que os crimes contra o Estado Democrático de Direito foram, sim, comprovados perante a instância julgadora. E embora existam recursos formais, o caminho processual parece apontar claramente para a responsabilização dos envolvidos como desfecho mais provável. E por minha parte, eu concluo que, apesar da seriedade inegável das acusações e do volume de provas, o respeito absoluto ao devido processo legal significa que nenhuma conclusão pode ser considerada definitiva enquanto houver recursos cabíveis que estejam pendentes de análise. A menção explícita a esses recursos no material que a gente discutiu reforça que, do ponto de vista estritamente jurídico, o caso ainda não está finalizado. Fica bem evidente, né, essa tensão entre a força das evidências, especialmente sobre esses atos contra a democracia, e a necessidade, que é imperativa, de seguir cada etapa do processo legal à risca. Exatamente. Essa nossa discussão expõe ângulos diferentes, e ambos têm respaldo na situação atual, sobre um caso jurídico que é complexo, de enorme relevância e que ainda está, em pleno desenvolvimento. O material que a gente usou hoje oferece bases sólidas para a gente continuar refletindo sobre essas diferentes e válidas perspectivas.